4º Fórum Paulista dos Pontos de Cultura Campinas, São Paulo. E no Teatro Castro Mendes, agora entrevisto a Liana Croco, ela que é gestora cultural de políticas públicas e aí coordenadora de fomento do PROAC São Paulo. Está representando a Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, né? Como que você analisa essa realização desse 4º fórum depois de 13 anos, né? O pessoal tem falado muito sobre a questão da retomada dessas discussões, desses diálogos. Nossa, obrigado por fazer essa pergunta que é tão importante, né? É importante dizer assim que o fórum está acontecendo agora depois de 13 anos, mas a discussão pública e a discussão junto aos pontos de cultura, ela nunca parou, né? Os pontos de cultura continuaram atuando. A gente acabou de comemorar também em 2024 20 anos na Lei Cultura Viva, então assim é um processo em movimento, né? Não é um processo estagnado. Então, a gente conseguiu realizar em 2024 também um encontro paulista dos pontos de cultura lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Que a gente reuniu ali também mais de 300 pessoas. Acho que vocês estiveram presentes lá com a gente, fazendo toda a cobertura, onde a gente matou uma saudade, assim, né? Desse encontro, dessa proximidade, de estar reconectando com as pessoas. E agora, né? Já com o objetivo da teia nacional, a gente já está aqui hoje com mais de 650 pontos de cultura, né, discutindo aí os eixos estratégicos da política pública no estado de São Paulo, que vai ser levada lá para o Espírito Santo, agora no final de março, para a gente poder aí fazer uma discussão nacional em cima da Política Nacional Cultura Viva. Bom, a teia é em março, mas agora o fórum, né, ainda em fevereiro, né? E muitos são os apontamentos, né? Eu vi ali que um dos apontamentos foi: qual é o caminho do Cultura Viva no estado de São Paulo? Hoje o Cultura Viva no estado de São Paulo está respaldado, né, pela Política Nacional Aldir Blanc, onde a gente tem ali em torno de 12% do orçamento já comprometido com os editais. E os novos editais, a gente tem tentado junto com o Ministério, né, o Ministério faz essa propositura, né, dessas minutas estratégicas para que a gente estruture melhor o caminho da política pública. Uma inovação esse ano é um edital para mestres, né, uma bolsa para mestres e mestras poderem assim ampliar e repassar o conhecimento, né, que não fique guardado. Aí a gente sabe da dificuldade que a gente está tendo hoje em dia, né, de dar continuidade nesse percurso aí dos ensinamentos dos mestres. Um ponto sensível também que discutiram foi a questão do PROAC, né, que é o fomento estadual, né? E aí a reivindicação foi sobre a questão de fomento e de financiamento também dos pontos de cultura, né? Como que o governo do estado tem trabalhado nesse sentido e se a partir dos questionamentos aqui vai ter alguma reformulação? Olha, hoje a gente entende a política de fomento uma política única para o Estado. Então a gente tem hoje os recursos oriundos do PROAC, que são recursos orçamentários, né, da própria Secretaria da Cultura, como os recursos da PNAB, para poder ampliar o atendimento no Estado e movimentar toda a economia criativa, né, toda a cadeia produtiva de todos os projetos culturais. Hoje a gente não tem só a atuação dos pontos de cultura no Estado, a gente tem diversos segmentos com milhões e milhares de pessoas. O que a gente tenta fazer hoje é dividir esse montante de recurso entre todos os setores para a gente dar conta de atender não só territorialmente, né? É muito importante a gente falar que agora em 2025 a gente lançou um edital para municípios com menos de 50 mil habitantes, menos de 30 mil habitantes, menos de 15 mil habitantes, para fazer execução do projeto, atendendo aí mais de 90 projetos pelo Estado. Então a gente tem que saber, acho que a maior inteligência do setor cultural hoje é também saber dividir esses recursos para que a gente possa contemplar todos os artistas, fazedores de cultura, produtores independentes, técnicos e também aí os mestres e as mestras da nossa cultura popular e tradicional. Liana, muito obrigado pela sua entrevista, né? E mais uma vez, sinta-se também convidada, né? Para quando estiver em Taubaté, estar conosco lá na Rede Cidade, né? Conhecendo o nosso trabalho no local, né? Muito obrigada em nome da nossa secretária de Cultura, Marília Marton, que não tem colocado toda a energia dela, né, que ela é bastante ativa, né, criou um departamento
junto comigo lá para a gente poder articular junto aos pontos de cultura. Então isso é um ganho bastante expressivo da Secretaria. Ela não tem medido esforços para que a gente amplie esse debate, esteja próximo de vocês, e estar próximo não é só no debate, né? Então, por favor, me convide, mas quando eu estiver ali pela região de Taubaté, eu faço questão de ir lá. A gente estava comentando isso hoje aqui também, que a gente quer lá conhecer toda a estrutura de vocês, tudo que vocês fazem lá pela cidade. Muito obrigada, viu? Conversei com a Liana Croco aqui no 4º Fórum dos Pontos de Cultura do Estado de São Paulo, Campinas. Aqui no 4º Fórum Paulista dos Pontos de Cultura, Campinas. Eu estou recebendo aqui o Gabriel Rapazzi, ele que é diretor de eventos da Secretaria de Cultura local. Como Campinas preparou para receber esse fórum, né? Como que a sua pasta, seu setor, preparou, né? Um evento grande que está reunindo gente de todo o estado, né? E também extenso, né? Porque começou agora quinta-feira, vai até domingo. Olha, sobretudo é uma honra para Campinas receber um encontro de pontos e pontões de cultura. Porque a gente sabe que os pontos de cultura tiveram uma história que tem o DNA aqui de Campinas, né? Começou muito dessa história aqui em Campinas. E a gente conhece que a história dos pontos de cultura evoluiu muito. Ela passou por muitos níveis de governo, por muita gente da sociedade civil que enriqueceu essa história e criou de uma ideia inicial uma política pública que hoje não está restrita somente ao Brasil, mas que ganhou a América Latina, que teve uma atenção muito especial do Papa Francisco, que ganhou países da Europa, porque ela é um modelo, é paradigmática. Então a gente receber todo mundo em Campinas é muito importante. Pela história afetiva que a cidade tem com a ideia dos pontos de cultura, mas mais do que isso, porque a gente aqui pode fazer troca entre gestores, entre pessoas da sociedade civil, e a gente sabe que a gente está tendo uma oportunidade de ouro de ressignificar, de aperfeiçoar uma política pública que deu certo. Aqui foi a manjedoura, né? Se a gente pode falar assim, né? Foi o berço do Cultura Viva, dos pontos de cultura, né? Mas nesse tempo também, os pontos de cultura, acho que cada um se desenvolveu, criou características distintas dentro da cidade, né? Dentro dessas características, dessas evoluções e dentro dessas soluções também que apresentaram ao longo dos tempos, o que os outros pontos de cultura podem aprender com os da cidade de Campinas? Olha, eu acho que isso é interessante a gente pensar, porque a ideia do ponto de cultura é justamente a diversidade. Então, uma mesma política pública, ela serve para os figureiros lá da sua cidade, mas também serve para qualquer pessoa que faz capoeira no Brasil inteiro. Serve para quem faz teatro, para quem faz cultura digital, que desenvolve softwares, que desenvolve programas computacionais. Então essa diversidade é que permite a gente criar uma riqueza muito grande, porque a gente sabe que com toda a diferença a gente tem coisas em comum, né? A gente percebeu que a criação de autonomia de cada grupo cultural é fundamental. Então quando pela primeira vez o Estado brasileiro, né, o governo federal, percebeu que poderia, em vez de construir uma obra cara, gastar muito dinheiro com segurança patrimonial, gastar muito dinheiro para ter o básico antes de começar a funcionar, poderia, com uma parcela muito pequena dessa fortuna, colocar num grupo que já existe, e esse grupo que já existe potencializar aquilo que já faz. Então, se já dava aula para crianças embaixo de uma árvore, poderia dar mais condições para ter estrutura física, para ampliar o número de pessoas atendidas. Então a gente percebeu que uma política pública poderia atingir diversas formas. Agora, o que tornou essa política, além do simples financiamento? A gente percebe, e é isso que você me perguntou, que quando a gente pôde criar com os grupos culturais autonomia para que os grupos pudessem dar uma acelerada e não depender somente do dinheiro de um edital que tem um momento tem, outro momento não, a gente percebe que esse foi o salto que permitiu que os pontos de cultura saíssem de um patamar
e após a finalização de um convênio, estivessem num outro grau de organização. E isso é possível quando, desde o primeiro momento, se busca autonomia e protagonismo de cada um dos grupos culturais. Então, eu acho que este é o grande legado do programa Cultura Viva. A gente entender que, além do financiamento, busca-se a autonomia e protagonismo dos grupos culturais. A partir da sua também experiência como gestor público, né? Diretamente ligado a uma grande metrópole, né? Que é Campinas, né? Para cidades que ainda não entenderam esse recado, que não entenderam essa questão de trabalhar com a cultura de baixo para cima, como diria o Célio Turino, né? Que eu vi ali nas apresentações de dados, acho que até do Ministério da Cultura, que mais de 1.700 cidades já têm os pontos de cultura, né? Mas nós temos aí muitas cidades, né, no Brasil que ainda não entenderam isso, né? Qual é o recado que você deixa para essas cidades, né, para fomentar também as questões dos pontos de cultura e dialogar com os pontos? Eu acho que o principal é a gente conseguir ler a cultura de nossa cidade. Então, é um recado para os gestores municipais. Outro dia, conversando numa roda de gestores, uma pessoa falou assim: na minha cidade não tem cultura, não tem ninguém que faz cultura. E isso chocou a maioria das pessoas presentes. Mas a gente começou a conversar, ela falou assim: não, tem uns velhos lá que se reúnem todo final de semana para contar história. E eles não param de contar a história da cidade. Não, mas tem também as senhoras que se reúnem para fazer fuxico e elas fazem artesanato, e quando tem a festa da cidade, elas também decoram a praça, e tem também quem toca. Então eu acho que para nós que somos gestores e que estamos sempre sobrecarregados, a gente tem que ter um desafio da sensibilidade. A gente vive sempre muito tenso para dar conta dos nossos afazeres, mas a gente ter o momento em que a gente tem a possibilidade de respirar e olhar para o lado e dar lugar para a sensibilidade, a gente vai entender que às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes no nosso quarteirão, na nossa comunidade, na praça da cidade, a gente tem um grupo de terceira idade que faz alguma expressão, que desenvolve alguma expressão cultural que é compartilhada, não é de uma pessoa só. Às vezes a gente vai perceber que aquela molecada que tanto dá trabalho ali no bairro ou no centro da cidade é uma meninada que está querendo expressar, e o desafio da gente é não colocar à margem da sociedade, mas integrar, a gente conseguir entender onde tem expressão de identidade e a gente apoiar. Porque nunca vai ser legítimo quando a cultura parte do ente governamental, mas ela é legítima quando o ente governamental apoia quem desenvolve, quem expressa algo, para quem transfere cultura entre gerações. Então esse é o nosso papel. Para quem ainda não tem ponto de cultura na sua cidade, para quem ainda não busca os recursos federais para abrir apoio à cultura na sua cidade, eu queria dar esse recado. Sempre vale a pena a gente buscar esse recurso e fortalecer o que acontece na nossa cidade. Gabriel, muito obrigado. Mais uma vez a gente se reencontrando nesses encontros, né, de ponto de cultura, e vamos voltar, né, para as discussões aí, para os debates, para as votações que estão correndo aqui no 4º Fórum de Pontos de Cultura do Estado de São Paulo. 4º Fórum Paulista dos Pontos de Cultura, cidade de Campinas, São Paulo. Agora eu converso com a H. Vilela, secretário executivo do Pontão de Cultura Galpão Cultural de Assis. H, além de você ser secretário de Cultura, eu estou vendo que você faz parte da organização. Desde quando nós chegamos, você não para, né? É assim, dentro do seu Ponto de Cultura, como que é o trabalho de vocês lá em Assis, né? Que acho que a partir dessa experiência que está permitindo você hoje estar nessa coordenação do Fórum Estadual, que é esse importante encontro hoje dos Pontos de Cultura Paulista. Sim, foi correria desde que a gente começou o evento, um evento com muitas pessoas, né? Então demanda bastante empenho. Lá no meu pontão também não é muito diferente, a gente está sempre num corre-corre, num trabalho. O Pontão de Cultura Galpão Cultural é um pontão de múltiplas linguagens, então a gente atende diversos públicos, a diversas experiências artísticas, né? Temos também um ponto de leitura dentro do galpão, que é a Biblioteca Comunitária do Galpão Cultural,
que abre todos os dias para empréstimos de livros. Dentro do biblioteca também a gente tem um espaço das crianças, o Espaço Ciranda. E o Pontão de Cultura Galpão Cultural é composto por vários coletivos e outros pontos de cultura também que fazem atividades dentro do galpão, como a escola de capoeira, tem teatro de improviso, aulas de forró, tem o ponto de cultura Estúdio Popular, que também atua dentro do Galpão Cultural. Então são uma grande comunidade assim que faz acontecer e faz o Pontão de Cultura Galpão Cultural ter uma cultura viva, né? E essa cultura viva está aqui representada, né? A equipe veio grande, né? A gente veio numa delegação grande de Assis, além dos delegados dos pontos de cultura, o Pontão de Cultura Galpão Cultural, por também compor a comissão organizadora, também mandou membros representantes, como eu, por exemplo, para estar junto na produção, na organização do evento. E aqui vocês também têm um diferencial, né? Está sendo feito um documentário? Está sendo feito um documentário pelo Polo Audiovisual do Velho Oeste, que é uma cooperativa de audiovisual lá de Assis, que também está aqui compondo a organização do evento, fazendo todo o registro, que vai sair um documentário do Quarto Fórum. Bom, e como que você avalia a estrutura desse Quarto Fórum, né? Foram 13 anos aí de um hiato, né? Entre o último fórum e esse, né? E agora a palavra acho que é retomada. Exato, e a retomada trazendo o ponto do bem viver, né? Então o Quarto Fórum tem demarcado muito o lugar do bem viver. A gente, enquanto comissão organizadora e produção aqui, tem trabalhado arduamente para garantir o bem viver das pessoas nessa experiência do fórum e que também a gente possa discutir o bem viver levando para os nossos pontos e pontões de cultura. Bom, dentro do que vocês planejaram, deu tudo certo, é satisfatório, excelente, ou tem muita coisa ainda para ser feita? Depois da recepção ontem, que foi o dia mais cheio da chegada dos delegados, ontem passou por aqui 500 pessoas que fizeram o seu credenciamento, que foram direcionadas para os seus alojamentos, né, para a sua alimentação. Então hoje, vendo todo mundo alocado, as coisas acontecendo, já dá um alívio, vendo que tá rolando, tá fluindo. Sempre temos coisas a melhorar, mas eu acho que é um saldo bem positivo. Depois de 13 anos, a gente constitui esse Fórum do Bem Viver. Para o H, secretário executivo do Pontão de Cultura Galpão Cultural, agora o que esperar de resultados desse fórum? Olha, eu espero que a gente possa voltar para os nossos territórios, além de carregados de alegria, expectativa, de futuro, através do Cultura Viva, também trazendo as discussões que a gente levantou aqui, né? Acho que é um encontro muito potente, nesse momento político que também a gente se encontra no setor cultural, que o fórum possa ser um trampolim de emancipação para os pontos e pontões, no sentido das discussões políticas acerca do Cultura Viva, assim. Então, com essa expectativa. Bom, com essa expectativa a gente volta lá para dentro do teatro, aqui o auditório do Teatro Castro Mendes, no quarto Fórum Paulista dos Pontos de Cultura. Agora a gente tenta colocar isso na proporção dos nossos municípios. A gente vai fazer um edital de premiação de 10 mil por ponto de cultura, que é muito pouco, mais para a cidade de Peruíbe, a cidade de Peruíbe, já. Para cidades pequenas já ajuda pelo menos para uma lógica, só que eu vou ficar nessa lógica até quando? Olha, eu vou te dar 10 mil para você fazer um banheiro, vou te dar mais 10 mil para você comprar uma caixa de som. Você foge da lógica da continuidade, que é todo ano eles têm que concorrer lá, o 10 mil, 20 mil, 50 mil que seja. Então, primeiro, para mim, tem essa problemática da continuidade. Não dá, gente. A gente tinha que sair desse fórum, dessa teia nacional, com uma outra perspectiva. A Cultura Viva, ele, no mínimo, é uma política continuada. Não dá para ser um edital todo ano. Então, como a gente vai pensar isso e vai ter que vir lá do MINC. E o último ponto, desculpa, passar um pouquinho, eu volto a falar em relação ao Estado, porque quando a gente vai falar, vamos fazer tal coisa, onde está o recurso? Os municípios maiores têm um pouco mais de condição, o recurso se soma, né, ao tesouro, mas os municípios muito pequenos não têm condições de fazer uma política estruturante. Então, Cultura Viva, o recurso, eu acho que as portarias que saíram, por exemplo, direcionando que se faça teia com o recurso federal, com o recurso estadual, se faça ações. Então, que tem uma formação, por exemplo, de repente conduzida pelo Estado, voltada para gestores e ponteiros, para que realmente a gente consiga pensar a longo prazo a gestão de pontos de cultura, porque senão a gente vai ficar pensando em repasse de recurso e todo ano a gente sempre vai ter um nó. O que eu vou trazer agora, eu liguei na mensagem para o pessoal da equipe e falei, olha, a gente estou aqui numa discussão, trouxe isso, o que mais vocês lembraram? O problema dos formulários que são muito acadêmicos. Então, assim, fica uma dificuldade muito grande, aí direcionada ao MINC, né? Neste caso específico, vocês que elaboram isso, a gente segue o modelo que vocês mandam,
mas é muito difícil. E eu falo isso difícil para as pessoas. Então a gente, quase todos os pontos da cidade, ou todos, nós ajudamos em tudo. Sentamos junto para fazer, fizemos uma formação específica. Inclusive, ela está aqui, a Juliana Clabundi, que foi a pessoa que foi dar a formação, porque ela é ponto de cultura há muitos anos. Então, assim, isso precisa ser melhorado. Porque eu sei que a lei contempla que a gente faça na oralidade e tudo mais, só que isso precisa ir um pouquinho melhor. Senão a gente não consegue... Senão a gente ajuda a responder, a pessoa não entende nada do que ela respondeu, e aí chega nessa conclusão que ela não sabe por que ela é ponto. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa melhorar. Então, de cara, uma base única de dados. Ano passado, a Letícia, que trabalha com a gente, ela ficou entrando no Diário Oficial dos Municípios. Somos 600, eu proibi ela de fazer isso, porque somos 645 municípios, é insano, não tem como a gente fazer isso. Então, isso é um grande problema. O outro problema que eu acho que a gente tem que reavaliar sempre é nos custos administrativos, que a gente não pode contratar pessoas, né, para compor as equipes. Mas, porém, para os municípios pequenos, fica a sugestão de contratarem assessorias técnicas que vão ajudar no desenvolvimento da política pública e no regramento. Terceiro ponto, editais que são extremamente burocráticos, e eu super apoio a burocracia, porém, quando a gente vem aqui falar de pontos de cultura, de mestre, de oralidade, são 249 anexos, 649 fichas, 249 mil pessoas. No município, a gente vocês vão estar falando aí de um grupo de 12, um médio por 12, 20, 30. A gente está falando de 2.500 pontos de cultura. Então, uma equipe é inviável administrar tudo isso. Embora a gente hoje criou um departamento lá para cuidar também disso, mas é inviável a gente olhar por esse viés e administrar, sabendo, o seu ponto foi contemplado, não foi? Porque é tudo autodeclaratório. Na autodeclaração, como que eu vou saber? A gente parte do princípio da verdade, né? Mas isso é verdade? E o que está acontecendo? Os mesmos pontos ganhando sempre o mesmo, porque o edital criou um sistema onde todo mundo vai concorrer da mesma forma. Isso é uma parte prejudicial. Outro ponto é, nós lá, a gente quer sim pagar os valores maiores para esses pontos de cultura, pontos e pontões. A gente luta sempre pelo teto, para que também não seja anual, seja bianual. Então os editais esse ano já saem também bianuais para dar pra ações continuadas. Então os 90 mil, porque assim, um ponto de cultura com certeza não precisa só de recursos para pagar as contas de luz e água. É luz, água, atividade e tudo que mais ser. 90 mil é muito para um ano, mas para 2 anos já é 45 mil, é um valor ok. Então a gente consegue fazer essa estruturação dentro desses planos, pagando o teto e podendo, no caso do Estado, que tem mais recursos, né? Hoje a gente tem aí 21 milhões de reais destinados à política nacional Cultura Viva. Então é bastante recurso para atender o maior número de pessoas, porém com essa visão da ação continuada. Tá bom? É o Gabriel. Boa tarde, Fernanda. É legal essa experiência que vocês estão lá, que vocês estão tentando construir. Aqui em Campinas, a gente fez a primeira lei municipal Cultura Viva. E aí virou uma onda, vários municípios também copiaram. Então, o que eu queria dar de sugestão para, nesse processo, revisar e tentar não incorrer nos erros que a gente percebeu aqui depois de ter feito. Um deles é que quando a gente criou, assim, na vontade de fortalecer a política, a gente acabou criando mais critérios que já eram difíceis com base na Miroski, depois na Lei Cultura Viva Nacional. Então parece que a gente queria fortalecer e criou mais dificuldade. E hoje a gente tem a lei do marco regulatório do fomento, que tenta simplificar um pouco. Então, se você for copiar de alguma cidade, tentar dar uma enxugada, principalmente na obrigação de criar mais um comitê participativo, de criar mais uma trava, mais uma instância de definição, que isso na prática, na nossa experiência, acabou dificultando, né? Então eu falo isso para você porque você colocou a vontade de construir, e eu acredito que tem outras cidades também que possam querer criar uma lei municipal. Eu acho que a experiência é válida. Vou copiar alguma, não copia de copiar. Se for copiar, ou dar uma melhoradinha, não é tudo em alguns pontos. Não, eu bebi um pouco lá de Campinas. Mas o comitê gestor foi uma das coisas que a gente questionou também, por conta do Conselho Municipal, que muitas vezes dá conta. O que precisa é ter uma cadeira do Cultura Viva no Conselho Municipal de Políticas Culturais. Essa que a gente percebeu, né? Analisando vocês. Boa tarde para vocês. Lá no Ceará, você diz boa tarde para vocês tudinho.
Muito rapidamente, eu acho que todas as questões a gente escuta, ouve isso todos os dias no Brasil como um todo, e é até difícil mesmo. O Ministério da Cultura ainda está em reconstrução, não é simples, com todas as dificuldades tecnológicas, inclusive. E de pessoal nem se fala, por exemplo, a Liana está falando, temos 35 funcionários, eu tenho uma diretoria que tem 13 pessoas para 5.571 municípios. Essas dificuldades são bem prementes, etc. Mas assim, eu queria resgatar uma história que eu falei hoje de manhã. Nós esquecemos de discutir a política cultural iniciada em 2003, 2004, 2005, etc., da PEC 150, né, que dizia respeito. E hoje eu perguntei naquele salão lotado, assim, acho que 3 pessoas conheciam, né, a PEC 150, mas ninguém conhece essa política. A ideia dos 2, 1,5 e 1 para o município, parece que essa tentativa do Pacto Federativo é imprescindível para que se tenha, porque assim, a Política Nacional Cultura Viva não corresponde somente a ponto de cultura. Está reduzido só a ponto de cultura, não é só ponto de cultura, nós temos várias outras ações da que é cultura viva, por isso estamos vivos. Essa é a razão. O Pacto Federativo, o Estado brasileiro, o governo federal, ele não é responsável sozinho por uma política lá em Bariri, né? Ele teria que ter o município também ali, com os mínimos recursos que se tem, também ter uma forma de compartilhar, né? De compartilhamento dessas discussões, etc. E aprimorar, de certa maneira, ou em grande medida, a discussão sobre o que é a política cultural. E nós perdemos esta ideia de discutir, ou pelo menos esse desejo intentado de se discutir o que é a política cultural. É só a política das artes? Quais são as outras contribuições que tem na educação, na saúde, na mobilidade urbana, né? Na natureza, no meio ambiente, etc., que não se põe nessa discussão? Muitos municípios têm deixado de investir em cultura. Eu tinha 50 mil, eu fui gestor de cultura, cara, aqui em São Paulo. Muitos municípios tinham recursos somente para fazer o aniversário da cidade. Nem isso eles dão mais. Porque estão esperando o recurso federal chegar, porque não tem mais. Não, já vinha penado, então nós não temos responsabilidade por isso. Então precisa ter qual a responsabilidade desse sentido. Portanto, tem a ideia da participação, do controle social, é imprescindível para a gente fazer esse debate no nosso município e no nome do Estado brasileiro. Porque eu estive no Acre semana passada e vejo outdoor, né, com o deputado, olha, eu investi 70 milhões porque o deputado tem as emendas e tudo. Esses recursos todos estão voltados, não mais para a gestão pública, para o executivo, mas mais pelo legislativo, e criando essa dificuldade premente entre os municípios. E nós não temos essa força da corresponsabilização, nós não temos esse pacto federativo. E é preciso que se tenha, porque o governo federal nem o governo estadual dão conta dessa capilaridade que criou-se com a Política Nacional Aldir Blanc. A Política Nacional Aldir Blanc, como eu disse hoje, não é uma política, é uma estratégia política. Se nós não voltarmos ao debate de criar uma política pública, mas que horizontalize e que saia da prática dos editais, que não é de todos, a gente não vai avançar nesse sentido. Sou eu. Fica aí, fica. Era o finalzinho dele, eu lembro que você trouxe a parte dos editais, que possam ser opções para os pontos de cultura, mas o que a gente escuta dos movimentos, dos artistas, dos fazedores, é que o edital já não está funcionando. Porque entra naquela parte de que quem ganha, às vezes, ganha sempre, e não contempla todo mundo. Então, logo que você disse, eu falei, tem que levantar isso, porque não é nem por minha própria vontade, talvez para os gestores, talvez seja fácil, assim, os editais sejam fáceis de ser abertos, não do Cultura Viva em específico, mas todos. Mas a gente tem que ouvir os fazedores, e a partir dessa escuta, a gente vem percebendo que eles estão cada dia mais, ainda bem, se formando, se entendendo e percebendo que desse jeito não vai rolar. Então a gente vai tentar achar uma outra maneira, que a Cultura Viva, por ser cultura de base, talvez resolva, mas a gente vai ter que entender quais são esses meandros e quais são essas coisas. Quando eu comentei que às vezes o ponto de cultura quer apagar a água e a luz, não que isso seja geral, mas o Ricardo trouxe bem trazido, que talvez seja a flexibilização de como isso vai ser feito. Talvez para um seja uma coisa, para o outro outra coisa, mas que de todo jeito a gente consiga atender e consiga realmente fazer com que eles cresçam, que eles se entendam como ponto de cultura, também é outra dificuldade. E então é isso, era isso que eu queria trazer.
Quando eu falo de se entender como ponto de cultura, acho que foi excelente ouvir vocês, que é assim, é entender a dimensão da cultura viva. Acho que é isso. É mais difícil, não é eles não se reconhecerem, acho que eu fui infeliz na minha fala, é reconhecer a dimensão da política da cultura viva. Acho que é isso, né? E a transversalidade da cultura. E se já puder votar, eu gostaria de votar na proposta da gente ter um pacto federativo. Sou eu? Primeiro, esse ponto da base de dados única, eu acho que é consenso de que ela precisa sair para que a gente cruze essas informações e consiga fazer o pacto federativo também na distribuição dos recursos, né? Então, conseguir entender qual é o papel de cada ente no desenho. E, Tião, é isso, desenho de política pública. A gente, na verdade, a gente fala assim, mas vocês não queriam, a gente pergunta, mas vocês queriam tanto editais, e agora tem editais, vocês não querem mais editais? Não, porque a gente precisa avançar no desenho de política pública. Há 15 anos atrás era política de... Não que hoje não seja, mas há 15 anos atrás era só política de balcão nos lugares, né? A gente vai desenhando e isso chegou. Eu acho que os editais, as políticas federais ajudou para que muitos municípios conseguissem. Agora, tipo, tem coisas, né? Tanto que alguém outro dia falou, a gente tem 2 departamentos lá de eventos, de programação cultural e de políticas culturais. E alguém falou, não, do departamento da Cassiane só sai dinheiro com edital. E o outro não, né? Tipo, não, também, mas sabe, tipo, outras amarrações e tal. Então, não, que seja dessa forma, mas a gente precisa avançar em relação a isso. E só tem como avançar em relação a isso, pra mim, tem 3 pilares que a gente não tem como fugir. A gente está andando com a bandeira, Tião, é 2%, não é nem 1,5%, 2%, não, é tudo 2%. É 2% para a cultura em todas as instâncias, município, governo estadual e federal. Tem município que já está com 2% e é insuficiente, dependendo. Porque também tem a ver com a característica do município. A gente sabe que tem recurso da PENAB que chega em alguns municípios e sobra. Porque não é só a quantidade de população, tem outros fatores, né? Que diz o quanto demanda de gasto mesmo, né? Gasto de investimento da cultura em cada lugar. O segundo pilar do tripé é ter participação social efetiva. Desculpa, eu concordo muito com os companheiros que falaram. Participação, só formulário. Eu sei que o Estado, por exemplo, vai nas cidades, mas ainda é muito insuficiente, a gente não tem devolutiva nas cidades. Tem outros programas que vão, a gente não tem devolutiva. Mesmo com o MINC, a gente muitas vezes bate, né, e fala, olha, a gente precisa de devolutiva. Melhorou, do primeiro ano para cá melhorou a participação social. Mas é participação social efetiva e a gente tem experiências de quando a gente realmente permite que comitês gestores e conselhos efetivos, a gente consegue fazer de fato um crescimento dessa política cultural. E não tem como, só conselho de cultura também não é participação social. Tem que ter vários caminhos combinados, mas o Conselho de Cultura é essencial. E a gente não tem Conselho de Cultura no estado de São Paulo, a gente passou vergonha em Brasília quando a gente falava disso. A gente precisa, eu sei que está na construção agora, retomando, é essencial. E por último, no tripé, servidores. Se a gente não tiver concurso público, municipal, estadual e federal, e eu bati boca esses dias com umas companheiras lá da cidade, não, mas servidor, não sei o que, eu falei, não, gente, olha para a equipe. Se mudar de governo, todo mundo sai. Tipo assim, 80% da equipe sai. E aí tudo que a gente fez desmorona, porque o governo vai trocar. Então a gente precisa de servidor, a gente precisa de política desenhada, precisa de orçamento e de participação social efetiva. Eu também vou escrever. Eita, agora essa fala do Tião inspirou um monte de gente da Cassiane, né? Todo mundo querendo falar. Bom, eu tenho concordância com várias das falas aqui. Primeiro, quero dizer da importância desse ponto, né? Nós temos aqui mais de 20 pessoas e que, independentemente de bandeira política, nós temos uma coisa em comum, que é a bandeira da cultura, né? Então, isso é muito importante, a gente poder sentar aqui, Estado, União e municípios, para discutir o que seria melhor para a cultura, do ponto de vista da cultura viva. A gente falou aqui da importância desse mínimo para todos esses entes, né, trabalharem. E a bandeira dos 2% é uma bandeira antiga, mas a gente nunca chegou nesse patamar, então ela é atual, né? Então ela está valendo ainda. E aí eu penso numa coisa que pode não ser eficaz no primeiro momento, mas fica dado o recado, que é o documento que a gente tirar aqui, pactuado entre esses gestores, todos nós, a gente levar o conhecimento da plenária lá, quando for lá, e referendar isso aí para encaminhar para o Estado, para o Ministério da Cultura, porque fortalece isso, né? Chega dentro do Ministério da Cultura com outra força.
no estado idem. Então, a gente tirou algumas coisas como encaminhamento aqui. Esse mínimo de 2%, isso é uma campanha encampada aqui por todos nós aqui, sabe? Vamos lutar pelos 2%, mínimo de 2%. Porque se todos colocarem um pouquinho, vira um montão, né? Por hora, essa política do Cultura Viva tem vindo mais do governo federal, mas é um estímulo. O Estado pode entrar um pouco mais, os municípios também. Então acho que a gente pode fazer isso coletivamente. Vamos levantar essa bandeira, mínimo de 2%. Aí a gente sai com, nossa, fortalece pra caramba. Os parlamentares, que são os caras que decidem dentro do Congresso, vão falar, opa, tá rolando um movimento aí do 2%. A sugestão dada dos municípios motivarem a criação de leis próprias de cultura viva em seus municípios. Já é uma iniciativa muito bacana. Isso vai fortalecer a iniciativa que está votada em primeiro lá, o PL da Alessia Legal, que é do Cultura Viva, óbvio, né? 2 minutos. Para voltar a colocar na pauta de novo umas modificações que precisam, que requerem, né, depois do marco regulatório do fomento, precisa adequar. Mas a gente colocar isso na pauta também. Tudo isso vai fazer com que esse movimento Cultura Viva cresça e que a gente consiga, de novo, ter o Cultura Viva na sua amplitude, porque está resolvido, de fato, a pontos de cultura. E era muito mais que isso. Era ponto de leitura, ponto de memória, pontinho de cultura, tudo. Entendeu? Olha a quantidade de coisas. Desculpa, gente, passei alguns segundos aí, mas era para dizer isso. Eu acho que a gente, se a gente se unir, a gente fica forte pra caramba, e a gente vai conseguir esse mínimo de 2%. Olha, na verdade, você foi fazendo um compilado, depois aqui você podia ajudar a gente. Tá bom. Já ficou com tarefa, Bora. Vamos junto. Bom, eu vou voltar aqui e falar dessa questão dos editais, pontos e pontão, que eu acho que aqui pra gente tem algumas possibilidades de soluções. A minha cidade tem 32 mil habitantes. Nós somos ponto de cultura, mas nós existimos há 37 anos. Nós temos mais 2 pontos de cultura. Na verdade, um ponto de cultura, ele continua lá no Ministério como ponto de cultura, mas na realidade ele encerrou as atividades. Inclusive, estava vendo até no Face que ele fez a doação de tudo que ele tinha para uma outra instituição. Um outro ponto de cultura, ele surgiu como ponto de cultura há 3 anos e também encerrou as atividades. Então, imagina as dificuldades que nós temos numa cidade, vocês estão falando da média de 150 mil e 30 mil. Então, para a gente é muito mais difícil ainda. E uma coisa que eu observo é que, quando a gente fala de editais, tem um grupo que eles não querem se profissionalizar, eles querem apenas existir. E ter algum tipo de recurso para existir minimamente. Então, eles nunca serão alcançados pelos editais, porque quando chegar nesse ponto, eles não querem essa dor de cabeça. É um grupo de capoeira que está lá na casa do mestre, igual o mestre Vandeco, e que está lá desenvolvendo e que ele quer só desenvolver aquilo ali que ele já faz há 30 anos. E quando você fala, entra no edital, participe, isso aí é outro universo para ele. E para mim aqui é que entra a importância talvez do pontão de cultura, que é justamente esse pontão que teria condições de, na sua parte burocrática, assistir aquele que não vai se burocratizar. Então, aqui para mim eu acho que é a construção de um caminho, porque na cidade que eu estou, eu fui contemplado, por exemplo, no PROAC no ano passado, e a gente realizou uma grande feira afro na cidade de Bariri. E aí, na feira, estavam presentes os pontos, que nem são pontos na visão da burocracia, porque eles não existem, mas eles são pontos, estavam lá, porque é só isso que eles querem. Então, talvez alguns desses pontos, nós precisamos enxergar eles da maneira que eles querem ser enxergados e alcançados. Então, é um início de reflexão para a gente pensar que eles não vão se burocratizar, não vão entrar nos editais, mas nós precisamos criar mecanismos para auxiliar eles. É só para complementar o que eu via, eu fico olhando a ideia do Sistema Nacional de Cultura. Também a gente perdeu um pouco o rumo dessa discussão, né, dos sistemas estaduais e dos sistemas municipais. Estando agora no Ministério da Cultura,
tentando instar o debate sobre o SNIC, que é o Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais. Isto dá a fundamentação básica para que a gente possa ter minimamente um diagnóstico, discutir as políticas culturais para o Brasil, para os municípios. Se o Sistema Único de Saúde faz uma discussão, né, desde aquela participação intensa que nós todos, né, de uma certa forma, participamos, o próprio sistema de museu, sistema de educação, né, então os pontos de cultura poderiam ser exatamente essas escolas, né, que a educação tem, ou as UBS que a saúde tem, nesse sentido, mas quais as articulações que eles teriam com a própria sociedade brasileira. Se nós não tivermos, e a Cassiane traz muito rica essa provocação da participação social, eu acabei de fazer um artigo chamado Cansaço Participativo. Eu estou nesse debate há mais de 30 anos, assim, dessa participação. E parece que a gente também, ao constituir conselhos, é também uma parte bastante equivocada desses conselhos. Conselho de café toma quem quer. E governo é que nem feijão, só funciona na pressão. A questão que a gente tem da participação social, eu sou conselheiro, não trago aos demais pares a discussão que eu tive naquele conselho. Por outro lado, eu sou conselho de saúde, sou conselho de educação, sou conselho de cultura, sou conselho de assistência social, sou conselho da rua, né? Então sou profissional conselheiro. E não tem a participação como parte da ação e, portanto, não faz com que os municípios, os estados brasileiros promovam, né, provoquem um debate sobre uma política cultural mais alargada, mais ampliada nesse sentido. Porque depende especialmente de uma cultura cartesiana que venha, né? Todo mundo diz, olha, vou levar... Não, esse é um debate muito antigo, nem quero trazer isso para cá, né? Assim, que já está lá, já acabou, inclusive, vamos escrever novamente. Mas eu acho que se não houver essa compreensão alargada do conceito de cultura, nós não vamos avançar nesse sentido. Portanto, para esse encaminhamento desse pacto federativo, o primeiro ponto é trabalhar o descansaço ou descanso participativo. Eu acho que eu gasto menos de 2 minutos, é só para o Estado. É uma coisa das escutas que a Cassiane trouxe tal, e das devolutivas. E aí, pensando exatamente no ano passado, talvez para esse ano não dê, mas talvez para o próximo dê, sei lá. Com relação aos valores dos editais, principalmente quando se une o PROAC junto com a PENAB, e esses valores são muito grandes. Isso não quer dizer que não tenha uma linha que seja desse valor, mas é muito importante que a gente perceba que, às vezes, se o ponto de cultura, neste caso, em específico, mas falando no geral também, não vai ser atendido no município, talvez ele consiga ser atendido no Estado. Então, talvez caiba aí esse olhar da escuta através, quando vocês realizarem, essa boa escuta mesmo, de perceber qual é esse tamanho necessário para ser feito. Era isso. Tanto quanto engessada também, seria a bolsa para mestres e mestras. Ela determina 6 a 12 meses, o período mínimo, carga horária mínima semanal de 20 horas, mais um valor que a gente entendeu ser baixo para a carga horária mínima de 20 horas, que é de 2.100. 10 de preparação e 10 de atuação. Tem essa. Mas eu trabalho dedicado de 20 horas, né? A preparação com o ponto de cultura, né? Pensar, né? Quer dizer, eu penso no soldamento ninguém vê, tem se flexibiliza ou que ele cria umas 2 ou 3 faixas adicionais de pagamento, acho que a gente amplia as possibilidades, né? O colega, inclusive, citou o mestre de capoeira que talvez não tenha aptidão e interesse de trabalhar o seu lado de aprendizado da burocracia, né? E uma bolsa que tenha uma margem um pouco mais significativa de remuneração pode ser que resolva questões. Mas o valor é o mínimo. Não, acho que é 1.100, eu trabalho, é o valor do mestrado CNPq. Sim, mas é uma faixa padronizada, né? Nacional. Então, se a cidade quiser pagar um pouco mais, não consegue se for dentro do... Acho que pode pagar mais. Pode, se colocar Pode? Se tiver dinheiro, se puder, desconsidera. Que cidade que é que eu quero mudar pra lá? Mariporã. É porque, por exemplo, tem um mestre lá, que é uma escola em Mariporã. Tem um
mestre lá que ele ganha muito mais com a gente fazendo as oficinas culturais do que se ele for receber uma bolsa do Cultura Viva. A gente fala, pô. Mas se ele trabalha e ainda recebe a bolsa para se dedicar para continuar sendo mestre, aí vai ser... Mas acho que nessa lógica mesmo, se o município pode, eu acho que é isso que o MEC quer. Eu tinha entendido que era um valor fixado. É isso, fechou. Mas eu acho que é fixado. Não, mas no Cultura Viva. Ele pode ser mais se você tira de outro recurso. Pode ser maior se você tira de outro recurso e não do Cultura Viva. É isso, não é? Pode pagar mais? Não, não pode, porque Pela verba não. É isso, pela verba não, só pode se vier de outro cofre. Eu quero participar da seguinte colaboração falando de municípios pequenos, né? Meu município tem 67 mil habitantes e os pontos de cultura começaram a aparecer a partir da PNAB, né? Começaram então lá em 2024, houve a transição de governo e existe essa questão do incultural, né? Que também é uma questão que a gente tem que tratar. A gente está numa fase na cidade de que os pontos de cultura, eles ainda podem só receber através de premiação, né? Porque são pontos de cultura ainda em características de coletivo, que estão se organizando, e tem essa questão também de que existem pontos que foram considerados pontos, reconhecidos pontos, mas que não querem esse trabalho, né? Outros que estão minguando e que dependem, estão esperando único e exclusivamente esse recurso da premiação para poder rodar alguma coisa. E nesse sentido, eu quero deixar a contribuição de que a gente precisa ter condições regradas de levar uma conversa um pouco mais pacífica, um pouco mais compreensiva, no sentido de que, olha, às vezes pode ser que eu consiga, mas pode ser que eu não consiga, seja premiação ou seja TCC, né? Então, essa imaturidade frente à situação toda do existir ponto de cultura e da questão da pressão com a gestão, com a secretaria, também é bem delicado, porque às vezes você pressiona e a panela estoura e todo mundo toma prejuízo. Eu vejo na minha realidade muito essa questão, né? Então essa contribuição que eu queria dar em relação aos municípios pequenos que estão trabalhando ainda essa formalização ou esse fortalecimento do ponto de cultura. Tem ponto que se aperta e sai arte, tem ponto que você aperta e só tá na dor ainda, né? Então eu queria deixar muito isso como bandeira levantada. Obrigada. Obrigada. Eu só contribuindo com o secretário, todos os recursos que são do Política Nacional Cultura Viva, a gente atua de forma colaborativa junto com o Fórum Paulista dos Pontos de Cultura. Então as decisões, elas funcionam mais ou menos assim. A política pública discutida entre os pares, eles trazem para o Estado, nós discutimos as questões administrativas e técnicas para poder operacionalizar aquilo. Algumas vezes nós não temos condições técnicas de viabilizar aquilo. E o João Pontes, coitado, toda hora fala, eu não tenho como operacionalizar, porque a Secretaria tem 37 pessoas dentro da diretoria para cuidar do fomento do TSP e para o AQCMS. Então, assim, é uma política abrangente. Eu não tenho 37 pessoas para cuidar exclusivamente dos pontos de cultura. Então, essa parceria, ela é muito importante para nós. Então, as decisões, embora a gente participe desse processo todo, do começo ao fim, reuniões incansáveis, toda semana, até a noite, de manhã, 200, todo mundo sabe aqui, né, que o Marcelo faz 200 lives, né, explicativas no contexto, mas é a parceria importante, porque a política ela é construída a partir da visão de quem é ponteiro,
quando chega pra gente, eles falam, vamos pagar um monte de prêmio pequenininho, mas eu tenho 21 milhões, eu não consigo operacionalizar isso. Como a gente pode ampliar isso? Então a gente vai pagar os prêmios maiores, dividir em planos bianuais, para a gente ter garantia da sequência das atividades, né, para a gente ter as ações continuadas acontecendo nos pontos de cultura, porque esse ano eu ganho, ano que vem eu não ganho, mas pelo menos durante 2 anos, e quiçá 3, né, dependendo do que gasta, dos rendimentos, eles conseguem operacionalizar. Só queria deixar que não é uma decisão única, exclusiva do Estado, que é uma decisão compartilhada com os nossos pares aí dentro desse processo. Queria dizer aqui, acho que 2 pontos. Um que é a provocação do Gabriel, né? Quando eu falei aqui da lei do Cultura Viva, a gente estudou, eu estudei bastante aqui a legislação de Campinas, lá em Ribeirão Preto também, em outros lugares. E uma das coisas que a gente identificou, só para ficar registrado aí no resumão que o Ale vai fazer, é que a gente quer propor em Ribeirão Pires, e a colega aqui de Ferraz também ficou entusiasta com essa questão, que é que nos conselhos municipais de políticas culturais tem uma cadeira do Cultura Viva. Também anotei aqui, ó. Né? Anotou aí também? Anotei. Tá vendo? Ó, fazendo história. Cidade, porque eu acho que isso é interessante, porque uma dessas barreiras é isso, você ir criando burocracias e criando comitês gestores para as mesmas pessoas participarem, né, de todas essas questões. E eu acho que um outro ponto, que eu acho que é muito legal estar aqui do lado do governo do Estado de São Paulo, né, nessa questão, acho que a Cássia falou muito bem, o Conselho Municipal do Estado de São Paulo, ele é urgente, ele é necessário para que essa roda aqui, porque o Conselho ele dá essa possibilidade do poder público e a sociedade civil organizada estar junto. E aí a gente passa de ter atrito para pensar e organizar políticas públicas juntos mesmo com alguma divergência, né? Então acho que a Cássia falou muito bem, queria retomar isso daqui. E eu acho que um outro ponto que o Tião trouxe muito aqui, além de ponto de cultura, nós somos pontinhos de cultura também. E isso também é uma outra perspectiva dentro do Cultura Viva que a gente podia e tentar desdobrar, porque é isso, o pontinho, a gente, quando era ponto de cultura, era 120 mil, não, 180 mil, 60 mil para 3 anos, né, lá em 2010. Então, era pouco, mas era o suficiente. Só que a gente também foi contemplado com um pontinho de cultura, porque aquilo que faltou a gente conseguiu. Então, de repente, desdobrar o Cultura Viva seja importante para criar outros mecanismos, para além do prêmio do ponto de cultura, para além de outras coisas, e assim ainda fomentar o Cultura Viva em cada município. Então, acho que esse desdobramento, né, historicamente. E, por último, só deixar aqui um registro, que eu acho uma pena o número de gestores ser tão pequeno nessa participação, nesse fórum, porque isso daqui é sensibilização. A gente não está falando só da burocratização, a gente está falando como sensibilizar. Lá no plenário, com toda a galera junto, ter gestor faz a diferença quando chega no território. A minha região mesmo não tem nenhum gestor aqui, né, do ABC, DMRR, então achei uma pena e parabenizar vocês enquanto secretários, gestores. Com certeza o território de vocês vai sair diferenciado desse fórum pela participação de vocês aqui, mas acho que é importante no nosso documento registrar também que mesmo diversos municípios terem recebido recurso, a gente sentiu a ausência e o compromisso aqui nesse fórum estadual, que o Estado tanto se empenhou para que acontecesse. Amanhã talvez tenha mais, amanhã 9 horas talvez tenha mais. Até 9 da manhã? Às 9 horas da manhã tem um outro bate-papo. 9 da manhã? Não é 9? Antes, Ale, que eles vão fazer um pedido, que se vocês, em cada localidade dos municípios, não, você fala 20 minutos, não, só que todos os pontos de cultura, isso vai ajudar o Estado, acho que é importante esse recado, que os pontos de cultura dos municípios estejam muito articulados com o Fórum Estadual, né? A presença da Abel, da Estela, do Marcelo, tem muita gente, porque quando a gente recebe as demandas, a gente recebe as demandas do coletivo, não é das 4 pessoas. Então é importante que peguem os líderes lá, os líderes natos, né, de cada território e coloquem eles em articulação permanente, para ter outras lideranças
compondo o fórum, que aqui acho que não tem ninguém do fórum também, seria importante que eles estivessem participando aqui, porque a gente, como poder público, né, a gente está muito aberto nesse diálogo, mas precisa também garantir que esses pontos em cada território também estejam dialogando diretamente, né? O Marcelo aqui de Campinas, muito articulado com o pessoal aqui, mas quando a gente chega lá, a gente tem 4, 5 pessoas representando o estado todo, e a gente precisa de mais gente para estar discutindo essa política pública e realmente trazer essas demandas, essas ideias criativas, né? Fazer a teia lá, porque assim, se o fórum não deliberar, eu não tenho como fazer, entendeu? Eu não tenho. Somos 3 no problemático. Então, mas eu não tenho como fazer, se o fórum não deliberar sobre isso, mesmo eu tendo dinheiro na conta, A gente vai aprovar lá isso lá, né? a gente está em articulação com o Conselho Estadual, estamos esperando as normativas do MIC, internamente a gente já começou a se articular juridicamente para que isso ocorra, tanto isso como a lei do Cultura Viva, e também temos o nosso site lá com todas as devolutivas para vocês, com reais, com acompanhamento, com informações que são necessárias para o desenvolvimento da cultura no estado de São Paulo. Desculpa eu tomar a palavra, mas eu só que... Tá certo, Liana. O Ale pode, eu também posso. Vai fazer os fiscais, né? Só que o Ale é nosso que não consome. Vale. Bom, é uma pequena participação. Eu estou achando maravilhoso esse encontro aqui. Mesmo em número reduzido assim, mas eu acho que a gente está dando um pontapé inicial aí, né? E que vai servir para além do Cultura Viva. Eu acho que essa tentativa, ou esse intuito de criar esse pacto federativo, a partir dessa provocação, essa iniciação, acho boa. Eu fiquei pensando sobre duas coisas. Sobre a questão dos editais, né, que a gente, reiteradas vezes, a gente fala que os editais eles já não atendem mais a demanda da classe trabalhadora, mas a gente não propõe nada no lugar. Então acho que talvez esse nosso encontro aqui seja também o início desse exercício, né, para chegar a algum modelo que substitua os editais. Por outro lado, os editais, olha, eu acompanho há bastante tempo, eu tenho Maria Branca, tá? Os editais, eu imaginava que com o passar dos anos eles fossem simplificando cada vez mais, mas não, a cada ano que passa ficam mais difíceis, por isso que eles se tornam cada vez mais editais, não de todos, né? E aí e nós também do Ministério da Cultura temos que fazer esse exercício também, porque a gente também é corresponsável disso, o protagonista também disso. Então a gente precisa pensar sobre essa forma do que colocar no lugar dos editais e, enquanto isso não surge, pensar em simplificar os editais, cada vez mais para facilitar que as pessoas que não têm essa facilidade de se inscrever no projeto passem a ter. Eu não sei se está nas propostas desse encontro do fórum pensar na comissão estadual dos pontos de cultura, porque na última teia nacional que nós tivemos, eu acho que foi em Natal, São Paulo foi o único estado que optou por um modelo de não ter comissão estadual para se linkar com a Comissão Nacional de Cultura. Pensou-se na ideia de ter fórum estadual. Aí, algumas pessoas, por linguagem, passaram a fazer parte da Comissão Nacional. Eu não sei se eles vão fazer isso aqui, eu acho que seria bacana para a gente cada vez mais estar linkado nessa rede estadual, óbvio, e ter esses representantes aí. Eu, nos últimos dias, vi alguma notícia sobre a Irlanda, que estava exercitando um modelo de repasse público para os trabalhadores da cultura, que era a Bolsa Artista, na área da dança. E aí eu fiquei pensando, nós temos aqui no Brasil a Bolsa Atleta. Então, isso é uma possibilidade da gente começar a pensar também sobre essa bolsa, porque dá liberdade e autonomia para o fazedor de cultura, dentro de alguns parâmetros aí, ter mais liberdade para fazer aquilo que ele quer fazer com a sua arte. E parabenizar quem pensou esse encontro de gestores. Amanhã continua de novo isso? É 9 horas da manhã mesmo? 9 horas da manhã, beleza. Não sai hoje à noite. Eu acho, eu apoio. Eu apoio. Eu posso propor uma
Às 7 horas da manhã. A gente começar às 7 horas da manhã fazendo Itachi. A gente propôs a ideia de encaminhar um pacto federativo. Eu propunha a todos as gestoras e gestores aqui também um pacto municipal. Acho que supriria muito a política local. Se nós tivéssemos um pacto com a saúde, com a educação local, entendeu? Com a mobilidade urbana, transversalidade lá dentro, porque imagina, o atendimento da mestre de mestre da cultura popular. Lá no Ceará já tem assim, o mestre tem uma carteirinha que ele é atendido na saúde com prioridade, ele é atendido na Minha Casa Minha Vida com prioridade, ele é atendido na educação, os filhos, então só ameniza essa e amplifica, alarga a compreensão de uma política cultural mais interessante e convincente. Quantos municípios aqui que a contabilidade é geral da prefeitura? Não tem um contador da própria secretaria, fica lá tudo lá perdido. Então criar esse pacto municipal ajuda na gestão. E nós não temos, né, esse pacto. O pacto federativo nós não temos nem no município e nem no estado. Então, a educação, a saúde, o meio ambiente precisam estar articulados numa política cultural, até para que tenhamos um entendimento de cultura como uma política para mudar a cultura política. Uma outra questão que a gente está encaminhando, que precisa que a gente tenha em mente como encaminhamento, e vai virar projeto de lei, é o subcampeão cultural. O mestre e a mestra, o grupo e o coletivo cultural, se está dentro da zona urbana, ocupa um espaço de 500 metros, ele pode usar como o subcampeão cultural. Eu, 4.000 hectares de terra também da zona rural, o subcampeão cultural. Ter prioridade na política Minha Casa Minha Vida. Ter prioridade na assistência social. Então, esses pactos federativos municipalistas, eles são super importantes e que ajudam no encaminhamento da gestão municipal. É bem rapidinho, é só para, já que estamos aqui no vídeo, só para fazer essa última coisa, essa proposta. Teve um programa, uma ação do MGI, Ministério da Gestão e Inovação, que teve a atuação na área da cultura, educação, Minha Casa Minha Vida e uma outra área que eu não lembro agora, que era a cessão de uso de espaços da União. Para a sociedade civil foi até dezembro. E eu fiquei muito feliz que eu consegui contribuir com alguns coletivos que são pontos de cultura. Por exemplo, Galpão da Lua, que conseguiu cessão de uso do espaço por 10 anos. Velhos Novatos, São José dos Campos, que conseguiu também a cessão de uso do espaço. Parou em dezembro porque é um ano eleitoral, então parou. Mas para os municípios, continua até junho. Então eu faço essa cessão de uso de espaços da União. A SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, se no seu território, no seu município, tem algum espaço que é da União, a gente pode articular para que vocês peçam a cessão de uso desse espaço por 10, 20 ou 30 anos. E isso vai até junho, no limite ali do ano eleitoral. Então aí a gente pode conversar e eu auxiliar a vocês, se vocês tiverem interesse, tá bom? Eu já fui, eu só eu resumo. Se a nossa proposta aqui ficar fora, a gente agora. Começou a leitura do O Ricardo é o último, depois a gente vai para a concluação. Eu quero fazer, na verdade, um convite, aproveitar, não sei quantas das pessoas gestoras vão permanecer aqui amanhã. Ontem a gente teve a felicidade de uma reunião com o Guinho e o Alessandro, colocar uma cidade à disposição e, pela proximidade de São Paulo, acabou sendo estratégico e aceito. Nós vamos receber em Mariporã, no dia 18 de março, uma atividade do Circula Minc, focada na capacitação da gestão pública de cultura e turismo. Vai ter um apoio muito grande da Amitur, para que a gente consiga, principalmente aquelas secretarias que são turismo e cultura, trazer os gestores para lá para falar sobre o Sistema Nacional de Cultura, o novo Plano Nacional de Cultura, Sistema Nacional de Cultura, PNAB, comitês gestores, e no período da tarde foi pactuado ontem que a pauta vai ser a PNCV, Política Nacional de Cultura Viva, focada na capacitação e orientação de gestores públicos. Dia 18 de março, Mariporã. De quarta-feira, uma quarta-feira, o dia todo. Vai ser um circulamento voltado para o estado de São Paulo, né, Lê? Bom, feito o convite aí. Eu vou
Eu vou fazer uma compilação de tudo que foi falado, mas eu queria compilar só umas falas um pouco do que foi proposto, ou do que foi respondido no formulário. A gente teve 33 respostas até hoje, a gente já está com 33 respostas. E aí tem muitas coisas, né? Mas não vai dar tempo para eu abarcar tudo. Mas acho que alguns pontos interessantes em termos de dificuldades do que o município encontrou durante o processo. 64% pouca equipe para executar, então isso é comum, isso tá no dia a dia de todo mundo. Aí eu vou pegar alguns outros que também tiveram um número razoável de respostas. A dificuldade na criação de um sistema próprio de inscrição cadastro é uma dificuldade que apareceu bastante, 24%. Acho que até para pensar em possibilidades de articulação, de colaboração nesse sentido. Houve um questionamento aos prazos do MINC, na questão do primeiro ciclo, como foi algumas vezes, voltou, né? Então, acho que nesse momento apareceu 36% também fala desse impacto. E a questão de não ter experiências anteriores com cultura viva especificamente, né? Então, falando bastante de formação de alguma forma. Dos outros são poucas respostas, assim. Aí tem um outro ponto só que a gente tinha lido. Eu acho que falando um pouco de Sistema Nacional, como foi comentado aqui sobre o Sistema Nacional de Cultura, acho que uma outra resposta interessante é que a gente tem, das pessoas que responderam, 52% dos municípios já haviam feito adesão ao Sistema Nacional de Cultura antes de 2020, e já tinha legislação própria, inclusive. Mas boa parte dos municípios, outros 15% dos municípios já haviam feito a adesão, mas o sistema de leis emergenciais lá do Paulo Gustavo foi o que deu o engajamento para conseguir executar o sistema. E aí tem uma outra questão dessa ideia do Pacto Municipal. A gente está falando de Conselho Municipal de Política Cultural ou Conselho Municipal de Cultura Implementada. 94% das pessoas que responderam tem conselho já implementado. Eu acho que esse também é um dado importante, assim. Tem um dado que eu não vou conseguir passar para vocês, porque a gente perguntou quantidade de servidores total e voltado para a execução. Isso dá um panorama interessante de comparativo, assim, né? Mas daí, pelo sistema pelo formato aqui, vai ser difícil de fazer essa análise agora. Mas eu também me comprometo a gente fazer um relatório sobre essas respostas e mandar para vocês, assim, sobre o que a gente teve de informações e tal. E aí, acho que eu queria, até antes de fazer, vou fazer pedir licença para fazer uma provocação da minha parte de ajudando aqui na mediação. E como uma pessoa que não à toa vim parar nesse lugar, fui convidado para estar nesse lugar da mediação no diálogo, porque eu faço participação cultural há muito tempo, assim, e a gente aqui em Campinas, a gente tem um processo de conselho em que a gente é muito rigoroso com a participação, assim, é muito rigoroso com o diálogo, voltar, né, acho que vocês comentaram, né, o diálogo de voltar para a população e etc, e a gente foi construindo um lugar de confiança com a secretaria nesse meio tempo. E aí talvez a provocação que eu faça nessa ideia de pacto federativo, a possibilidade de uma criação de um conselho de gestores, né? Porque eu acho que aqui, se a gente tem tantas possibilidades, tantas cidades que executam o conselho, e muitas vezes, às vezes a gente também encontra dificuldades, e a gente viveu muito isso aqui no município, muitas vezes a gente encontrava dificuldade de chegar com proposta. A gente já era visto como se a gente estivesse chegando para criar um problema, e às vezes a gente queria sentar para conversar, sentar para criar uma proposta, assim. E aí eu provoco um pouco nesse lugar, porque muitas das propostas aqui falaram sobre a questão do pacto federativo, a questão dos papéis bem definidos, quem cuida de pontão, quem cuida do ponto, quem cuida, a questão da regionalização, quem cuida, ou a quantidade dos pontos que são ligados a um pontão. Então, essa questão dos papéis possíveis podem ser resolvidos com encontros intergestores, mas no sentido de que seja uma vez por semestre, não é para ser uma vez por mês, não é uma coisa assim, mas uma vez por semestre, alguma coisa que tenha algum diálogo que provoque esse encontro e talvez esse diálogo de entender, falar, para mim é interessante tal coisa, para mim é interessante tal coisa. Então acho que já fica aqui minha provocação para uma possível proposta nesse sentido. Pensando nos desafios que foram apontados, aí já ficou desafio, sugestão, tudo junto, né? Então
a gente já fez uma fala total, eu vou fazer uma leitura bem geral, talvez para a gente entender o que a gente está falando de prioridades, né, do que foi, assim. Então a gente ouve a fala a dificuldade de executar o TCC para municípios pequenos, então como proposta a possibilidade de TCCs de menor valor, ou execuções em outro formato. Aí falou o papel do Estado e do município, quem que organiza o que, tamanhos, etc. Mais uma questão do TCC, da complicação do valor do TCC, do valor mínimo, né, do TCC. O parâmetro sobre o que é um pontão, né, é um pontão para cada X habitantes ou para cada X pontos, talvez uma proposta para o MINC em termos de normatização. Aí uma parte também da questão do conceito, né, a dificuldade e o debate, a possibilidade. Então, o próprio dentro da PNAB do ciclo 2 agora tem um programa de formação, né, que o Estado pode, os municípios podem passar uma parte para o Estado fazer um programa de formação. Aqui acho que é uma questão da possibilidade do conceito. Os municípios aderem ao programa, né? Na verdade, os municípios fazem adesão ao programa e o Estado executa uma parte, uma porcentagem. Então, talvez a possibilidade do conceito do Cultura Viva, acho que é um debate que apareceu, mais de uma pessoa falou sobre isso, como formação. A questão das bolsas, então também de novo um questionamento às bolsas, o tamanho das bolsas, a quantidade de bolsas como o mínimo da minuta atual, as complicações nesse sentido. Financiamento recorrente e múltiplos anos de financiamento como uma proposta base também em termos de pacto. A questão dos formulários muito acadêmicos e formulários muito burocráticos, isso também apareceu. O fomento à lei Cultura Viva Municipal, né? Então esse debate sobre como fomentar ou como estimular as culturas vivas municipais, as leis Cultura Viva Municipal. A base de dados, então como o Estado e os municípios podem acessar essa base de dados nacional mais rapidamente, e realmente uma base de dados que possa colaborar na gestão do próprio Estado em si, para que não tenha que fazer a sua própria. Já também tem a falar que já existe uma proposta de pagamento bianual vinda do Estado. Proposta de pacto federativo apareceu aqui de novo. A questão problemática de municípios que estão deixando de investir em cultura por conta da PNAB, então um cuidado nesse sentido, e a importância da participação social. A questão dos editais já não estão mais funcionando. A retomada do debate da PEC 150 do mínimo de 2% para a cultura como base de debate. Necessidade de concursos públicos e atuação de servidores, possíveis outras ferramentas para além do marco regulatório, compreensão alargada do conceito de cultura, a bolsa para mestres e mestres, que é uma boa ideia, mas o questionamento de ser engessada a faixa única, então a possibilidade de mais faixas de pagamento. Aí teve a explicação da decisão da organização do Estado ser do Fórum Paulista, então o fomento aos pontos participarem do Fórum Estadual, né, do Fórum Paulista de Pontos de Cultura. Não, o fomento no sentido de estimular os pontos dos municípios que participem do Fórum Estadual de Pontos de Cultura. A possibilidade e a proposta também da cadeira de Cultura Viva nos conselhos municipais, então um pouco nesse diálogo entre gestão e Estado Civil. A possibilidade de credenciamento, né, como proposta de atuação com o Estado, então nesse sentido dos papéis. E Bolsa Artista, pactos municipais, uso do campeão cultural e a possibilidade de acessão do uso do espaço da União para municípios, que acho que mais é uma indicação da abertura da Júnior, mas de alguma forma pode entrar nessa ideia de pacto federativo.